Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no lar de todos vocês. Amém? Meus irmãos, hoje eu vou passar uma mensagem para vocês aqui da Bíblia, que ela está no livro de Mateus, capítulo 19, tá? O versículo 16 ao 30. É uma mensagem muito rica em informações e eu quero passar elas para vocês, tá bom? Esta mensagem, tá? Então, para quem acompanha os meus vídeos, eu já estou aqui de posse da minha Bíblia para fazer a leitura. E dentro do possível, se vocês não estiverem presentes com a sua Bíblia, vocês podem estar depois, tá bom? Dentro do possível, na hora que vocês tiverem um tempinho na casa de vocês, ou até mesmo no local de trabalho, vocês podem estar pesquisando, tá bom? No livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 30, que nos diz assim, ó. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Instrutor, que preciso fazer de bom a fim de obter a vida eterna? Instrutor, meus irmãos, na época de Cristo, né? Era a forma com que as pessoas chamavam Jesus Cristo de instrutor. Essa era a forma que Jesus era reconhecido, tá bom? E ele lhe disse: Por que me perguntas sobre o que é bom? Há um que é bom. Se queres, porém, entrar na vida, observa continuamente os mandamentos. Então, Jesus ele se referia ao Criador, a Jeová, né? Nosso Deus, né? Somente Ele era bom. E ele passava a informação para que as pessoas, né, observava continuamente, ou lia, ou estudava, né, continuamente os mandamentos, né? Disse-lhe ele, quais, né? E Jesus disse a eles, né? Jesus novamente respondeu: Ora, não deveis assassinar. Quantas pessoas hoje, irmãos, cometem assassinato, né? Isso é contra os mandamentos, as leis de Deus, né? Não deveis cometer adultério. Isso é outra questão que a maioria dos seres humanos cometem hoje em dia, né? O adultério, né? Devido aos prazeres carnais, né? E o adultério é uma das coisas que o inimigo mais consegue manipular e desviar as pessoas de Deus. É o que ele mais consegue. Não deves furtar. É outra coisa também, que por mais simples que seja, meus irmãos, as pessoas cometem. Muitos colocaram em prática a simples desculpa de que, um exemplo, tá? Eu estou com fome, eu vou roubar um alimento para saciar a minha fome. Isso caracteriza um furto. Por que não pedir então? Eu creio que ninguém vai te negar, né? Se você pedir um alimento. Eu creio que ninguém vai negar. A não ser que a pessoa não tenha temor a Deus. Se a pessoa não tiver temor a Deus, né? Pode ser sim que ela te negue um alimento. Mas na maioria das vezes, ela não vai te negar.
Então é mais plausível você pedir do que você roubar, não é verdade? Porque a partir do momento que você está se furtando, você está cometendo um pecado aos olhos de Deus. Não deves dar falso testemunho. Também, né? É outra situação que muito se acontece, né? Muito. O famoso falso testemunho. Muitas pessoas hoje em dia também são manipuladas em dar falso testemunho para tirar proveito em alguma situação, seja ela em um cargo, seja ela em uma ação, de alguma forma ela quer tirar proveito. Aí ela vai dar um falso testemunho. Só que as pessoas que cometem todos esses atos que aqui eu venho mencionando, né, das leis de Deus, às vezes ela acha que não vai dar em nada, que tudo vai ficar em vão. E eu te garanto, meus irmãos, que não fica em vão. Nada vai passar em vão. Tudo no momento certo, no tempo de Deus, vai ser cobrado, vai ser julgado. E continuando a leitura. Honra teu pai e sua mãe, e tens de amar o seu próximo como a si mesmo. Hoje em dia, né, irmãos, quantas famílias nós vemos em que os filhos não honram seu pai, não honram sua mãe, né? E ainda criticam. Muitos dizem assim: eu não pedi para nascer. Se me fez, agora tem mais é que sustentar, tem mais é que criar. E se esquecem de agradecer, e se esquecem de honrar seu pai e sua mãe, por elas terem dentro de uma união, ter gerado, né, a você e te dado a oportunidade de vir a existir nesse mundo. Então, muitos filhos não honram seu pai e sua mãe. Eles acham que eles nasceu do nada. Se esquecem de quem foi a sua árvore que gerou, né? Esquecem. Mas nada como o tempo, né? Para mostrar e para esses filhos ingratos terem a oportunidade de viver e de passar também o que o seu pai e a sua mãe passaram para tratar, para educá-lo, né? Todos nós temos a oportunidade de nascer, de crescermos, de sermos adultos e sentirmos na pele o que é ser pai e o que é ser mãe. Tudo tem o seu tempo certo. E muitas das vezes nós só vamos entender o que é um pai, o que é uma mãe, a partir do momento que nós também formos um pai e sermos uma mãe. Aí nós vamos tirar uma noção do que os nossos pais passaram, né? Na verdade, é sempre assim, né? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Aí eu te pergunto, meus irmãos, será que no mundo de hoje o ser humano sabe o que é amar o próximo? Porque a única coisa que nós vemos ultimamente é um querendo passar por cima do outro. É um querendo derrubar o outro, né? São filhos querendo passar por cima de pai e de mãe. São patrões querendo tirar o sangue, né? Vamos usar esse termo, dos seus funcionários, né?
querem ter uma vida de luxo, mas não valorizam os seus funcionários. Então são tantas as formas que deveríamos amar uns aos outros, né? Como a si mesmo. Só que ninguém faz isso, ninguém se coloca no lugar do outro. Se um patrão, tá? Estou dando exemplos, tá, meus irmãos? Se um patrão se colocasse no lugar do seu funcionário, será que ele ia entender que não é possível viver nesse mundo nosso capitalista com a forma, com o salário do qual eles nos oferecem, né? Oferecem aos seus funcionários? Ao contrário deles, eu tenho certeza que se eles ganhassem, recebessem o que seus funcionários recebem, dificilmente eles não conseguiriam viver. Não conseguiriam viver. Eu lembro que uma vez eu trabalhei num local, não vou citar nomes, né? Em que você tinha que dar o sangue para receber um ticket de alimentação, né? De R$ 100. Você tinha que dar o sangue. Você não podia faltar, você não podia esquecer de bater ponto, você não podia dar atestado. Era difícil. Aí uma vez eu até comentei com o gerente que ele de alguma forma veio querer se aparecer, né? Eu olhei para ele e falei: esse ticket que o patrão paga para os seus funcionários, ele não consegue sustentar nem o cachorro dele com ração. Falei assim: se ele pegar R$ 100 do qual lhe dá para os funcionários aqui e for no pet comprar um saco de ração, não vai dar para ele comprar um saco de ração. E o saco de ração, o cachorro dele não vai passar um mês. Então aqui na Bíblia deixa bem claro, né? Amar o seu próximo como a si mesmo. Por isso que eu dei esse exemplo, irmãos. Será que o ser humano sabe amar o próximo? Será que sabe? Eu também, dando exemplo de locais de trabalho, eu já trabalhei em várias empresas em que jogam-se alimentos no lixo, mas não dão. Aí eu te pergunto, será que esse patrão, será que este empresário se preocupa com o seu próximo? Quantas pessoas às vezes não está passando necessidade? Então são muitas as formas, meus irmãos e minhas irmãs, de se amar ao próximo. Eu dei apenas um exemplo. Um exemplo. Então existem inúmeras formas de amar ao próximo, né? Como a si mesmo. É se colocar. É se colocar na vida da pessoa. Será o que, tipo assim, será que o que você está fazendo para aquela pessoa, se fosse para você, você ia ficar feliz? Você ia ficar contente? Entra uma outra questão também, né, que eu comentei em outros vídeos. Muitos querem ser respeitados, mas não se dão o respeito. Muitos querem ter direito, mas não se dão, né, o direito para o próximo. Muitos querem ter oportunidades, mas será que você sabe dar oportunidade para alguém? Muitos querem crescer, mas será que você sabe levantar alguém? Então é uma situação hoje em dia que está cada vez mais difícil, né? Por quê? Porque as pessoas estão se esquecendo de uma coisa: amar a Deus acima de todas as coisas. Porque Deus, Ele é amor. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, com certeza
você vai implantar dentro de você a palavra amor. E você vai passar a enxergar as coisas de uma forma diferente, não de uma forma ignorante, não de uma forma orgulhosa, querendo tirar proveito. E todas essas pessoas que querem tirar proveito de alguma forma, lá na frente, elas vão perder. Vai ser uma luta em vão, do qual você não vai sair vitorioso. Não é verdade? E continuando a leitura. O jovem disse-lhe: Tenho guardado a todos estes, que me falta ainda? Jesus disse-lhe: Se quiseres ser perfeito, vai vender teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e seja meu seguidor. Meus amados irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. No mundo que nós vivemos hoje, tá? Se o Senhor Jesus Cristo cercasse em alguém, indiferente quem seja, tá? E fizesse esta pergunta, seja franco comigo, tá? E fizesse essa pergunta: Se queres ser perfeito, vai, vende seus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem ser meu seguidor. Então eu te pergunto, se o Senhor Jesus Cristo viesse hoje e fizesse essa proposta aqui na terra, quem faria isso? Quem faria? Porque cada vez mais nós estamos percebendo e vivenciando o quê? Pessoas cada vez mais gananciosas. Igrejas cada vez mais gananciosas, cada vez querendo crescer mais, cada vez querendo abrir mais igrejas. Será que elas teriam coragem de vender todos os bens que elas têm e dar aos pobres? Será que os grandes empresários, donos de redes grandes, né? Será que eles teriam coragem de vender tudo que têm e dar aos pobres? Aí eu deixo essa pergunta para você, né? Quando o jovem ouviu estas palavras, afastou-se contristado. Você vê que naquela época ele disse que fazia tudo o que estava na lei de Deus, mas na hora que o Senhor Jesus Cristo passou esse pedido para ele, ele já entristeceu. Por quê? Porque aí fugia da realidade. Aí fugia, né? Por quê? Porque o espírito da ganância, o espírito do orgulho era mais forte dentro dele, né? Então, continuando a leitura, quando o jovem ouviu essas palavras, afastou-se contristado, porque tinha muitas propriedades. Jesus, porém, disse aos seus discípulos: Devera eu vos digo, que será difícil para um rico entrar no reino dos céus. Novamente eu vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê, meus irmãos? Porque com certeza ele não vai fazer isso. Ele não vai. O orgulho, às vezes, da pessoa vai falar mais alto. Vai dizer assim: eu trabalhei, eu lutei para ter tudo isso, por que eu vou dar para o pobre? Né? E se esquece que quando ele morrer, ele não vai levar nada disso. Tudo vai ficar aqui nessa terra. Tudo. Não é verdade? Então não quero dizer que você tem que vender tudo e viver na mendigaria. Não. Na Bíblia ela mesmo nos fala. Nós precisamos ter o essencial para viver. E não em abundância. Precisamos ter o essencial.
E se dentro do essencial nós não tivermos a Deus, de nada temos. De nada temos. Quando os discípulos ouviram isso, expressaram grande surpresa, dizendo: quem realmente pode ser salvo? Encarando-os, Jesus disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Pedro disse-lhe então, em resposta: eis que abandonamos todas as coisas e te seguimos. O que haverá realmente para nós? Jesus disse-lhe: devera eu vos digo, na recriação, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, né? Vós, os que me seguistes, também estareis sentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, aqui na Bíblia nos diz, irmãos e irmãs, que quando chegar a vinda do Senhor Jesus Cristo, aqui na terra, quando ele assumir o seu trono, todos aqueles que seguiram, que respeitaram as suas leis, a estas pessoas será lhe dado o direito de julgar as 12 tribos de Israel e se assentar ao trono com ele. Amém? E todo aquele que tiver abandonado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Então vocês veem, meus irmãos, resumindo, né, esse texto. Nós, seres humanos, valorizamos tantas coisas banais, né? Levantamos muitas coisas em questão que não há necessidade, né? E muitas das vezes esquecemos de levantar entre nós o nome de Deus. É muito mais fácil nós parabenizarmos uma pessoa porque ela subiu de cargo, porque ela completou mais um ano de vida, porque ela ganhou num jogo. Parabenizamos tudo, mas muitas das vezes nos esquecemos de agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia de vida, pela nossa saúde, pelo nosso alimento, pela nossa proteção, pelos livramentos que Ele nos faz todos os dias. Muitos de nós esquecemos desse simples detalhe, mas que para o Senhor Jesus Cristo é muito importante, é muito gratificante. Então, meus irmãos, dentro do possível, vamos sair um pouco desse mundo de idolatria, desse mundo de desejo, desse mundo de ganância, de orgulho. Vamos ser mais humildes. Vamos ouvir mais o próximo. Vamos nos atentar mais às súplicas do próximo. Vamos passar mais a ajudar o próximo. Se colocar no lugar do próximo. Pois aqui, como diz na Bíblia, porém muitos que são primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Então se atentem a isso, meus irmãos e minhas irmãs. Às vezes você pode se achar que você já está com a sua vida eterna ganha. Às vezes você pode achar que porque você ora,
porque você busca a Deus, que você já está salvo. Orar é fácil. Buscar a Deus é fácil. O difícil é colocar em prática as leis, os mandamentos. Isso que é difícil. Buscar é fácil. Qualquer um pode entrar dentro de uma igreja, ajoelhar, orar e buscar a Deus. Qualquer um. Mas e dentro do seu coração? E lá no seu íntimo, como será que você é? Será que você segue? Será que você respeita as leis de Deus? Por isso que aqui diz: os últimos serão os primeiros. Sabia que aquelas pessoas que por muitas vezes nós desprezamos, nós abandonamos, não damos ouvidos, não ajudamos, elas podem ser as primeiras a serem salvas, a herdarem a vida eterna. E todos aqueles que acham que estão buscando a Deus, que estão orando, mas não estão colocando em prática o que deve ser posto, de nada terá valor. De nada terá valor. E vão se surpreender quando verem que aquelas pessoas que você muitas vezes ignorou, que você não deu nada para ela passa na sua frente para herdar a salvação. Então, meus irmãos, busquemos a Deus, sim. Oremos constantemente, sim. Mas de alguma forma devemos, primeiramente, respeitar e seguir as leis de Deus, os seus mandamentos, senão de nada adianta. De nada adianta. Amém? Meus irmãos, para quem me acompanhou nesse vídeo, obrigado, tá? Agradeço. Espero que tenham gostado. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez e queira fazer parte desse grupo, né? Dessa rede, do qual o foco é levar a palavra de Deus, os conhecimentos, fique à vontade, tá? Pode se inscrever no canal. Se quiserem, curtam os vídeos, tá bom? Para que o YouTube divulgue este vídeo para mais pessoas e conseguimos, né, levar cada vez mais longe a palavra e o conhecimento de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, que Ele os proteja, os livre, né, de todo mal e os guarde. Amém? Até o próximo vídeo.